governo de Donald Trump e desta vez o impacto vai ser gigantesco e pode inclusive alcançar até outras gerações. As próximas gerações que estão para vir, os seus filhos e netos, vão ser alcançados por essa sanção que acaba de ser promulgada por Donald Trump, pela Casa Branca, pelo governo norte-americano. Vejam só o que esse desgoverno do Lula, do Haddad, estão causando para o povo brasileiro. Nós vamos mostrar isso aqui. Que absurdo, pessoal. Eles vivem dobrando a aposta e mais, agora o Lula quer fazer sanção contra os Estados Unidos. Agora o Lula quer fazer uma contraofensiva. Você vai ver tudo isso aqui, nós vamos mostrar agora. Veja só, o pessoal ali do Ancapso vai trazer essa matéria em detalhes. Nova sanção de Donald Trump e o Lula quer revidar. Ele falou que vai revidar. Preste atenção nessa matéria e voltamos em seguida. O governo Lula e a teimosia do Lula, a insistência dele de não negociar, de não reconhecer o erro no caso do processo do Bolsonaro, de não reconhecer o erro no caso da censura das redes sociais das Big Techs, vai jogar o Brasil no rumo do desenvolvimento, do subdesenvolvimento pelos próximos 200 anos. Vão ficar mais um prazo, mais algumas gerações de brasileiros vão morrer, vão nascer e morrer, e o Brasil vai estar subdesenvolvido por conta do Lula, do pessoal que fez o L. Não, porque vamos fazer o L, que mal pode acontecer a gente botar um pinguço corrupto na presidência da República, né? Um anti-americano óbvio que briga com Israel, que briga com o Ocidente, que adora o Irã, adora a Rússia. E o mais engraçado dessa parada aqui é que ao mesmo tempo que os Estados Unidos está bloqueando o Brasil, ele está negociando os chips da NVIDIA com a China. Ou seja, a ideia também é justamente isolar o Brasil da China nessa história aqui. O Brasil vai está ficando com a parte pior da negociação. É o que eu falei para vocês. Essas negociações todas é uma corrida contra o tempo. Quem fechar negócio primeiro, fecha negócio melhor com os Estados Unidos. Eu acho justo o que os Estados Unidos estão fazendo de botar tarifa? Eu acho que não. Tarifa devia ser zero para todo mundo. O Brasil devia zerar as tarifas com os Estados Unidos também. Tarifa é ruim para todo mundo. Mas no momento que o Trump botou isso, o negócio é negociar. Tem que negociar rápido. Acaba com a porcaria do processo do Bolsonaro. Acaba com essas leis de censura rápido. E senta para negociar com o Trump urgente, correndo. O Lula preferiu ficar fazendo brincadeirinha e falar de jabuticaba e não sei o que lá, e fazer reunião com os ministros e ficar batendo no Trump, muito parecido com o Maduro, diga-se de passagem, né? E agora o resultado é esse, tá? Essa notícia não saiu em lugar nenhum, você está ouvindo pela primeira vez aqui no Ancapso. O Brasil entrou na rota da restrição das sanções de chips de inteligência artificial. Qualquer projeto de inteligência artificial no Brasil acabou. Lembra daquele plano? Olha só, a Haddad tem um plano de 2 trilhões para atrair data centers para o Brasil. Acabou, Haddad. O Brasil não pode mais receber chip de inteligência artificial, seus data centers foi tudo pro saco. Vocês sabem que os Estados Unidos têm feito uma restrição muito grande, eles consideram que a inteligência artificial é uma coisa extremamente crucial para o futuro da humanidade. E eu não tenho dúvida nenhuma, a inteligência artificial é a nova revolução industrial. A gente vai viver, as pessoas que viverem daqui a, sei lá, 50 anos com a inteligência artificial já plenamente desenvolvida e coisa e tal, essas pessoas vão olhar para o jeito que a gente vive hoje, vão falar, cara, como essas pessoas viviam daquele jeito no passado? Igual a gente hoje olha para a Europa medieval e fica, caramba, como é que esse pessoal vivia desse jeito, né? Porque realmente a Revolução Industrial mudou tudo, e a Revolução da Inteligência Artificial vai mudar tudo também. E você lembra o que aconteceu? Que os países que começaram a fazer a Revolução Industrial, que foi a Inglaterra, Estados Unidos, e depois a Alemanha, a França e coisa e tal, é lógico que acabaram se destacando economicamente nos séculos que vieram a seguir. Os Estados Unidos sabem que isso vai acontecer com a inteligência artificial. Quem estiver na frente dessa onda vai dominar a economia do mundo pelos próximos 200 anos. Então, eles dão uma importância enorme para isso. Uma preocupação que eles tinham é com a China, né? Porque a China tem desenvolvido muita coisa também, é verdade, inclusive chips de inteligência artificial e coisa e tal, mas os melhores chips do mundo ainda são os chips da NVIDIA. Por enquanto, o mundo todo pode comprar chips da NVIDIA, são caros pra caramba, tá? Os chips da NVIDIA são muito caros. Só para vocês terem uma ideia, eu abri aqui um revendedor aqui no Brasil, um chip desse aqui da NVIDIA, um H200, tá saindo pela bagatela de 280 mil reais, né? Ou seja, é uma placa de vídeo. Se você quiser jogar joguinho com essa placa, você pode botar no seu computador e jogar joguinho com essa placa aqui, funciona lindamente, né? Mas é lógico, 280 mil reais é um preço meio caro para uma placa de vídeo. Isso aqui é usado tipicamente para inteligência artificial.
E quando você faz esses modelos de inteligência artificial, você não compra uma plaquinha dessa, você compra milhares de plaquinhas dessas, né? O investimento é realmente pesado nessa história. Todo mundo sabe que a inteligência artificial é o futuro. Todo mundo está correndo atrás disso. Os Estados Unidos percebeu isso daí e não quer deixar os inimigos dos Estados Unidos caminharem nessa área, no que, do ponto de vista estratégico, faz sentido, né? É lógico, o Brasil vai ser prejudicado por isso e eu, em decorrência, também seria prejudicado de uma certa forma, mas a verdade é que faz sentido do ponto de vista estratégico. Havia uma grande briga dos Estados Unidos com a China nessa questão de exportação de placas, de placa NVIDIA H200. Então a China estava tentando contrabandear placas e não sei o que lá. E é lógico, mesmo com a restrição aqui no Brasil, contrabando existe, né? Contrabando continua acontecendo, é verdade. Mas é sempre mais complicado, sempre sai mais caro, sempre tem um risco adicional na compra dessa forma. Inclusive, os Estados Unidos e a China estão discutindo para levantar esse bloqueio na venda para a China, né? E aí, você lembra que no Brasil teve esse grande plano do Haddad, aqui estava se falando muito sobre isso, né, do Haddad, de construir data centers no Brasil, porque o Brasil vai ter data centers e não sei o que lá. E eu sempre achei estranho esse negócio, porque, assim, eu acho interessante realmente ter data centers no Brasil, é uma coisa muito boa, mas o Brasil tem energia elétrica cara pra caramba, né? O preço da energia elétrica aqui no Brasil é absurdo. Qual a lógica econômica de data center no Brasil para isso? E aí que me ocorreu a história, que a questão toda, isso daqui muito provavelmente é um requisito da China. A China tinha sanções para receber essas placas de inteligência artificial. O que a China propôs para o Brasil? Não, a gente constrói o data center no Brasil, traz as placas dos Estados Unidos para o Brasil, e aí a China usaria esses data centers no Brasil para fazer o processamento da inteligência artificial. Esse é um acordo que é ruim para o Brasil? Não, eu acho um acordo interessante. A gente vai estar com infraestrutura de inteligência artificial aqui no Brasil. Seria uma coisa positiva para o Brasil, por mais que seja por requisito da China, né? Mas seria uma coisa positiva para o Brasil. Agora, parece que os Estados Unidos percebeu o que o Brasil está fazendo, essa briga do Brasil, e resolveu, então, resolver o problema. Resolver o problema como? Proibindo a exportação de NVIDIA para o Brasil. Tá? Eu peguei essa matéria aqui, ó. Aqui, ó. Estados Unidos confirmam novas restrições à exportação de chips NVIDIA e AMD. Tá? Essa matéria aqui é velha, do dia 16 de abril, e não se refere ao Brasil especificamente. Tá? Mas eu peguei ela porque não tem nada ainda. É um furo, amigo. Você está ouvindo pela primeira vez no Ancapsu. Ninguém está falando disso ainda, tá? Eu estou falando para você. Pessoas que compram placas de inteligência artificial aqui no Brasil estão recebendo uma cartinha da NVIDIA falando, ó, o Trampão proibiu, não pode não. O Brasil está na lista de sanções da NVIDIA dos Estados Unidos. A mesma lista que proíbe exportação para a Rússia, para a China e para outros países, o Brasil também não pode receber mais chips de inteligência artificial da NVIDIA. Eu recebi de uma fonte anônima que a informação, a carta que eles receberam, eles importam chips da NVIDIA para projetos de inteligência artificial aqui no Brasil e receberam ontem a cartinha dizendo que o Brasil está na lista de restrições da NVIDIA americana. O Brasil não pode mais receber chips de inteligência artificial para trabalhar inteligência artificial no Brasil. Parabéns aos envolvidos aí, ao Lula e ao governo brasileiro que ficou querendo brigar com o Trump para ganhar o efeito Canadá aqui no Brasil, que não está acontecendo, mas eles querem brigar com o governo Trump de qualquer forma. Pois é, você viu aí então essa sanção na área de tecnologia que vai mexer com tudo, pessoal. Por quê? O seu carro tem chip, o seu computador tem chip, o seu celular tem chip, até os eletrodomésticos que nós usamos na nossa casa usam chips e alguns até da NVIDIA. Então isso vai impactar a economia, vai impactar tudo. Agora preste atenção, pessoal, com tudo isso, o Lula, que se acha senhor de tudo, ele quer fazer sanção contra os Estados Unidos. Agora é uma reviravolta, né? Uma contrapartida. Ele quer se vingar de Trump e dos Estados Unidos e a partir de hoje ele falou que vai traçar um plano de contraofensiva contra os Estados Unidos. Vejam só, o pessoal da Auriverde vai explicar isso. O Lula está achando que pode ir contra os Estados Unidos, é isso mesmo? Veja aí, voltamos em seguida. O Itamaraty comunicará oficialmente ao governo de Donald Trump hoje sobre o início do processo que poderá levar à retaliação ao tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. A Câmara de Comércio do Exterior foi acionada pelo Ministério das Relações Exteriores
para iniciar as consultas e investigações necessárias à aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica na noite de ontem, após aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O governo brasileiro ainda avalia se o comunicado será feito por meio da Embaixada Americana em Brasília ou diretamente a Washington. O aviso abre espaço para que o governo Trump se manifeste, permitindo diálogo e negociação diplomática a qualquer momento. Integrantes do governo afirmam que o início do processo deixa brecha para que os Estados Unidos se manifestem durante a investigação e também para que sejam mantidos diálogos diplomáticos. O governo brasileiro tem repetido que não se recusa a negociar os termos comerciais. A Câmara de Comércio terá até 30 dias para produzir um relatório técnico analisando se as medidas americanas de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros se enquadram na Lei da Reciprocidade Econômica aprovada no Congresso e sancionar por Lula neste ano. Caso a Câmara de Comércio conclua haver possibilidade de aplicação da legislação, será instalado um processo específico para sugerir contramedidas econômicas que podem incluir retaliações no comércio de bens, serviços e propriedade intelectual. O pedido ao presidente Lula para dar início ao processo e aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler argumentou que o processo é longo e dividido em etapas e, portanto, era preciso começar esse processo imediatamente. O Lula, esse irresponsável, porque quando trata desse assunto ele ainda não conseguiu entender. Bom, compreensão, leitura, interpretação de texto não deve ser o forte do Lula. Mas naquele primeiro parágrafo da carta do Trump, que foi entregue ao governo brasileiro no dia 9 de julho, ou seja, a gente caminha para 2 meses da carta. No primeiro parágrafo, está muito claro para todo mundo, Trump deixou ali, claro como a luz do sol, que a questão não é comercial. Aliás, a taxação era 10% e ponto. Virou 50% para uma série de produtos, porque ele pede a anistia, ele pede o fim da perseguição ao presidente Bolsonaro, ou seja, ele deixa claro o seguinte: meu problema com o Brasil não é comercial. Eu não estou aqui para ferrar o Brasil comercialmente, colocar 50% de taxa. Está todo mundo sabendo disso já há muito tempo. Há muito tempo. A questão não é a grana, a questão não é taxar. A questão é, estou taxando para que você, enquanto você não resolver este problema. Só que o Lula, ele entendeu o seguinte: olha, não é que fez bem para mim essa história da taxação do Trump? A esquerda, acredite, ontem conversei com uma pessoa que faz parte de movimentos, grupos de esquerda, né? Uma pessoa muito querida, muito atenciosa, enfim, né? Mas eu tive esse contato ali ontem e essa pessoa me contou que nos grupos da esquerda, todo mundo aplaudindo, agora vamos virar o jogo, porque eles já davam como certa a derrota no ano que vem. Olha a informação importante, Barros, eu não sei se você já ouviu isso. Em grupos da esquerda militante, raiz, eles diziam o seguinte: ano que vem já foi. E ano que vem é da direita. Perdemos. Eles, lá atrás, até julho, jogaram a toalha. Já estavam jogando a toalha. Não vai dar, já era, perdemos mesmo, não vai ter jeito. Quando chega a taxação, e eles conseguem colocar a culpa no Bolsonaro e no Eduardo Bolsonaro, tiveram essa habilidade. A gente não pode negar. Embora 22% coloquem a culpa no Bolsonaro, 17% no Eduardo, e 35% no Lula e 15% no Alexandre de Moraes, essa foi a pesquisa. Mesmo assim, eles conseguiram, com esse movimento, colocar muito na conta do Bolsonaro, fazendo com que, então, nesses mesmos grupos de esquerda, eles comemorassem. Eles comemoraram. Opa! Chegou uma oportunidade da gente vencer no que vem. Com essa história da taxação. Único problema: eles não combinaram com o calendário. Está muito longe.
comemorar agora algo que pode acontecer em outubro do ano que vem, muito longe. Por quê? No meio disso apareceu agora a operação da polícia ontem. Se cavucar, vai achar relação com o partido, não vai? Vai. Estou falando da facção criminosa. Tem CPMI do INSS. E tem um Brasil quebrado. Então está muito longe para eles comemorarem. E eles também admitem isso. Só que não dá para esconder. Lula voltou ali a ter um certo respiro com a história da taxação. Ok. Só que as consequências a gente ainda não viu, elas demoram a acontecer. E ele está com essa decisão de retalhar os Estados Unidos, mostrando o seguinte: eu sou um estúpido, não consegui nem entender o primeiro parágrafo da sua carta, Trump, que não é briga comercial, não é uma guerra comercial. É um pedido que eu não vou cumprir, que é a anistia e acabar com a perseguição do presidente Bolsonaro, perseguido o presidente. Então o Lula já disse, não vou fazer isso e vou piorar essa história, eu vou retalhar. Olha o tamanho da imbecilidade do ser. Ele vai retalhar. Você acha que isso vai dar bom para nós? Você que está me ouvindo aí, você acha que vai dar bom para nós? É óbvio que não. É óbvio que não. Isso vai dar errado. Por quê? Qual é a ponta mais... Qual que é o lado mais fraco dessa batalha? Meu, um amigo outro falou, você pode dar 6 flechadas no mamute. 6 flechadas. A hora que ele se irritar e vier para cima, quem segura? O Trump está nessa situação. Ah, o que ele quer agora? Retalhar? Puta, ele não aprendeu nada ainda, hein? É assim que vai se dar. E te pergunto, vai dar bom para nós? É óbvio que não. É óbvio que não. Isso vai dar tudo errado. Tudo errado. Só que ele ainda acha, o Lula, que isso vai trazer ponto para ele para a eleição do ano que vem. Eu não consigo acreditar nisso. Teremos problemas. Teremos problemas. E o Lula achando que quanto pior, melhor. Deixa se atolar. Vai lá. Boa sorte, Lula. A gente vai sofrer, pode ter certeza disso. A gente não sabe ainda a consequência, o tamanho do estrago. A gente não sabe. A gente não consegue mensurar ainda quantos já perderam seu emprego, porque tem empresa ainda em férias coletivas, tem empresa já demitindo, tem empresa que vai fechar a porta. A gente não sabe, o tamanho do estrago a gente não sabe. E o Lula quer piorar, quer agravar a situação. É isso aí, Lula. Bola pra frente. Pois é, pessoal, realmente um fiasco, né? Pensar que o Brasil, né, que é um país de terceiro mundo, vamos dizer, em desenvolvimento, né? Pensar que pode causar algum tipo de medo no governo norte-americano ou pode ameaçar, chantagear de alguma forma o governo norte-americano, é isso que eles estão querendo fazer, né? Para ver se coloca na parede o governo Trump, para ver se ele recua. Eu quero que você coloque aqui nos comentários quando você viu os Estados Unidos recuar frente a um país de terceiro mundo. Nunca aconteceu, pessoal. Nunca aconteceu. Se falasse que era uma China, uma Rússia, um Japão, uma Alemanha que estava ameaçando o Trump, talvez assim a gente poderia pensar assim, pode ser que o Trump recua, a Casa Branca recue. Mas olha só, nós estamos falando do Brasil, pessoal. Um país que é dependente de importação da China, quase que 80%. Um país que não produz, a parte econômica não produz eletrônicos, carros, eletrodomésticos, quase que zero. Nós exportamos quase que tudo da China e dos Estados Unidos e da Europa. A única coisa que o Brasil ganha é na parte do agronegócio, né, por causa das matérias-primas. Mas aí agora querer fazer sanção em cima dos Estados Unidos, isso tudo o povo brasileiro vai pagar. Na verdade, as empresas, né? Por quê? Com esse tarifaço do Donald Trump aí de 50% sobre vários produtos aqui no Brasil, muitos empresários tiveram que demitir funcionários, estão fazendo corte de gastos, ou seja, está prejudicando a economia brasileira, ok? Só que agora, o Lula querendo fazer esse tarifaço do Lula para cima, essas sanções para cima dos Estados Unidos, outras empresas que agora faziam importação e exportação também vão ser prejudicadas, pessoal, porque agora é a mão ao contrário, é a mão dupla.
Então, se aquelas empresas que precisavam mandar, por exemplo, tem uma empresa lá do Piauí, né, que é produtora do mel, mel de abelha, né? Então eles produziam mel, derivados do mel, própolis, várias coisas. E eles mandavam para os Estados Unidos, exportavam. O que aconteceu? Essa empresa demitiu cerca de 70 funcionários. Aí tem mais uma outra empresa que demitiu mais 100 funcionários, tudo ali na região do Piauí. Olha só que agora, como vai acontecer o inverso, outras empresas que dependem do comércio com os Estados Unidos também na contramão vão ser prejudicadas, pessoal. Ou seja, o Lula está fazendo um papel totalmente errado, auxiliado ali pelo Haddad, né? Na verdade, pessoal, olha quem que o Lula tem. Haddad, Gleisi Hoffmann, Geraldo Alckmin. São pessoas que realmente, pessoal, qual que é o histórico deles? Militância, né? Lutar ali com o MST, com a CUT, por melhores condições de trabalho. É essa que é a cultura do PT e do esquerdismo. Isso aí vai acabar mal para o povo brasileiro, para a economia, pessoal. Vai enfraquecer ainda mais a classe empresariada e vai ter mais desemprego. É isso que vai acontecer. Ao invés do Lula querer tratar e fazer negócio, assim como vários países que foram taxados pelos Estados Unidos, eles foram procurar ali os Estados Unidos e o Donald Trump para negociar as tarifas. E o Lula não fez isso. E quem vai pagar a conta sou eu e você. Lamentável, pessoal. Realmente lamentável. Olha só, mas eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, porque aí você fica muito bem informado e isso é muito importante, tá bom? Se inscreva aqui agora, totalmente gratuito, para você ver os próximos vídeos, porque senão você vai ficar desinformado. O vídeo de amanhã, de depois de amanhã, o YouTube não vai te entregar se você não se inscrever, pessoal. É muito importante se inscrever e dar aquele like. Vamos ficando por aqui e até a próxima.